Química, aula de revisão, professora auxiliadora Toledo. Aula de revisão para o 9º ano, diferenciando substâncias puras e misturas com auxílio de curvas de aquecimento. Curvas de aquecimento para substância pura. Essa curva de aquecimento é típica de substância pura, onde ocorre a presença de 2 patamares. O primeiro patamar ocorre na temperatura de fusão, em 0 graus, onde T1 é o início da fusão, T2, final da fusão. Entre T1 e T2, ocorre a presença da substância no estado sólido e no estado líquido. No tempo T3, inicia a ebulição. No tempo T4, é o final da ebulição. Entre o tempo T3 e o tempo T4, a presença da substância no estado líquido e no estado de vapor. Esta imagem é a curva de aquecimento da substância pura água e destaca o primeiro patamar de fusão da água, 0 graus. Esta imagem destaca o segundo patamar da curva de aquecimento da substância pura água. Esse segundo patamar, a 100 graus, é a temperatura de ebulição da água. Essa imagem é a curva de aquecimento da substância pura água. Observe que a 0 graus tem início a fusão e mantém-se constante a temperatura até o final da fusão. Nesse trecho de fusão, coexiste água no estado sólido e no estado líquido. A água vai aumentando a sua temperatura até chegar em 100 graus. Quando chega em 100 graus, tem o início da ebulição e a água permanece a 100 graus até o final da ebulição. Nesse trecho em que a água permanece a 100 graus, é o trecho de ebulição, coexiste água no estado líquido e no estado de vapor. Após a ebulição, fim da ebulição, acima de 100 graus, a água está no estado gasoso. Curvas de aquecimento de misturas. Nas curvas de aquecimento de misturas, não é possível observar nenhum patamar. Observa-se no início da fusão, ocorre um aumento de temperatura até o final da fusão. Então, nós temos uma faixa de fusão. Temos depois o início da ebulição, continua aumentando a temperatura até o final da ebulição. Temos aqui uma faixa de ebulição. Então, aqui não há presença de patamar nem na fusão, nem na ebulição. Essa imagem é uma curva de aquecimento de mistura, onde então não é possível ver nenhum patamar. Vemos a faixa de temperatura de fusão, a faixa de temperatura de ebulição. Curva de aquecimento de mistura. Existem alguns tipos de misturas de comportamento diferente, que apresentam um patamar. São as misturas eutéticas e as misturas azeotrópicas. Vejamos cada uma delas. Misturas eutéticas. Essas misturas comportam-se como uma substância, isto é, apresentam temperatura de fusão constante. O gráfico a seguir vai mostrar um patamar durante a fusão. Exemplos dessas misturas eutéticas são a solda de estanho e chumbo e o gelo mais sal de cozinha. Essa então é a curva de aquecimento de mistura eutética, onde é possível observar um único patamar na temperatura de fusão. Então, misturas eutéticas, um patamar apenas, temperatura de fusão. Misturas azeotrópicas comportam-se como uma substância, isso é, apresentam temperatura de ebulição constante. E o gráfico vai apresentar um único patamar durante a ebulição. O exemplo apresentado é de álcool comum, etanol e água. Então, mistura azeotrópica, álcool e água. Vejamos a imagem. Essa imagem é a curva de aquecimento de uma mistura azeotrópica. É possível observar, então, um único patamar na temperatura de ebulição. Assim, mistura azeotrópica, um único patamar na temperatura de ebulição. Exemplos de mistura azeotrópica,
água mais álcool. Resolução de exercícios. Questão 1. No gráfico adiante, de mudança de fase de agregação de uma substância provocada pelo aumento de temperatura, o nome correto das transformações ocorridas nos intervalos x e y são, respectivamente. Vamos comparar agora a imagem apresentada na questão com a imagem da aula de revisão. O trecho x corresponde ao patamar de fusão e o trecho y ao patamar de ebulição. Assim, vejamos a resposta correta. Assim, podemos concluir que as transformações ocorridas nos intervalos x e y são, respectivamente, fusão e ebulição. A alternativa correta, letra B, fusão e ebulição. Segunda questão. Observe a curva de aquecimento da água. O ponto A corresponde à situação inicial e o ponto F à situação final. As próximas questões referem-se à interpretação do gráfico. Letra A. Qual é o estado físico da água no trecho A, B? Resposta: sólido. Letra B. Qual é o estado físico da água no trecho C, D? Resposta: líquido. Qual fenômeno acontece no trecho B, C? Resposta: fusão. Letra D. Qual fenômeno acontece no trecho D, E? Resposta: ebulição. Letra E. Qual é o estado físico da água no trecho E, F? Resposta: gasoso. Terceira questão. O gráfico a seguir indica as mudanças de estado da substância pura, chumbo, quando submetida a um aquecimento. Letra A. Qual o estado físico em que o chumbo se encontra após 15 minutos de aquecimento? Observe que na imagem não aparece o tempo 15 minutos. Olhando na imagem, você vai ver 10 minutos e 20 minutos, então 15 minutos está entre 10 e 20. Observe o primeiro patamar, patamar de fusão, entre 10 e 20 minutos, a substância encontra-se no estado sólido e também no estado líquido. Resposta: sólido mais líquido. Letra B. Durante quanto tempo o chumbo permaneceu totalmente liquefeito? Entre 20 e 35 minutos, o chumbo permanece no estado líquido. Resposta, então, durante 15 minutos. Letra C. Em qual estado físico o chumbo se encontra a uma temperatura de 1760 graus Celsius? Olhando para a imagem, o ponto de ebulição do chumbo é 1755 graus. Então, 1760 está acima do ponto de ebulição. Resposta: gasoso. Em quais intervalos de tempo o chumbo coexiste em dois estados físicos? Primeiro intervalo de tempo, de 10 a 20 minutos. Primeiro patamar de fusão, coexiste então no estado sólido e estado líquido. Segundo intervalo de tempo, de 35 a 50 minutos, coexiste no estado líquido e estado gasoso. Lembre-se que aqui é uma curva de aquecimento de substância pura, presença de dois patamares, patamar de fusão e patamar de ebulição. Pesquise o símbolo do chumbo em uma tabela periódica. Resposta: PB. Primeira letra maiúscula, segunda letra minúscula.